Boa noite, gurizada. Tudo certo com vocês? Hoje eu vou estar iniciando uma aula mais leve do que a última aula, tá? Que eu fiz com vocês, né? Que foi sobre sequências de séries, né? Essa noite, já que eu tô de noite aqui, eu não sei se deu boa noite, boa tarde pra vocês. Um dia, eu não sei que horário vai estar. Vai ser a introdução à trigonometria, tá? Eu vou ensinar o básico para a gente conseguir, e, posteriormente, introduzir elementos né, na trigonometria mais avançados, como relações e utilizações com elas, com números complexos, tá? Perdão. Primeiro momento, eu vou introduzir os conceitos de seno, cosseno e tangente, e depois eu vou demonstrar a lei dos senos e dos cossenos para vocês, tá? Bom, seno, cosseno e tangente são essas duas trigonométricas, né? Surgiram em primeiro momento lá na astronomia, estudo de arcos, que o Hiparco e o Ptolomeu tiveram, mas muito tempo atrás, isso. Foram os primeiros como eles tinham que ficar medindo e tendo vários ângulos parecidos todas as vezes sobre as constelações, eles começaram a, a convencionar esses tipos de razões, né? Que posteriormente também foi adaptada de uma maneira mais acessível para entendimento a triângulos retângulos cujos ângulos internos são iguais, mas o perímetro difere, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter um triângulo retângulo, aqui vai ser alfa, e aqui vai ser um KN, e aqui um KN. A gente vai ter um outro aqui, e vai ser válido para hipotenusa, né? Então, vou botar aqui, que eu já vou também introduzir esses, mas provavelmente você já deve ter visto isso por causa do teorema de Pitágoras. H e Y. Porque o que que acontece? Isso aqui, eles são triângulos semelhantes, né? Daquilo que a gente já havia estudado antes. Então, significa que todo lado desse triângulo, ele vai ser multiplicado por uma constante. Pode ser de decrescimento ou crescimento, né? Dependendo do K que for. Mas a razão entre esses lados vai ter que ser a mesma. Então eles perceberam que dentro do triângulo retângulo, a razão entre determinados segmentos iam ser as mesmas, né? Por exemplo, aqui, para esse caso, o seno, definição de seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E percebe-se que em ambos esses casos vai ser n sobre h, seno de alfa, né? Esqueci de botar. O cosseno vai ser o ângulo adjacente, né, ao lado, no caso N, não o oposto, o lado oposto, vai ser o lado adjacente, vai ser os lados que formam o ângulo, né, vai ser M sobre H, e a tangente que vai ser a razão entre os catetos, né? Primeiro o cateto oposto, depois o adjacente. Essas são as básicas, tá? As outras que vão surgir depois vão ser todas derivadas dessas que já existem também, então não tem muito o que se preocupar por enquanto. Então, bom, isso foi foi razões que, com o tempo, eles perceberam que eram frequentes e podiam utilizar elas como dados a partir de uma tabela de valores em que eles sabiam como verdade esses resultados, tá? Agora, já com isso em mente, tá? A gente vai mostrar a lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Eu, pessoalmente, eu vou só fazer isso essa aula, porque eu acho que as outras aulas já foram muito pesadas. Eu até poderia
mostrar para vocês os senos, os cossenos e as tangentes dos ângulos notáveis, né, que são 30, 45 e 60. Mas eu prefiro dar isso numa aula específica porque eu vou ser bem sincero, um nível de abordagem que vai ter nesse canal, tem que esperar eu continuar a abordagem de exercícios mais difíceis, para eu poder dizer para vocês o que que vai ser necessário ou não para vocês terem. Se não ficou claro a minha linha de raciocínio, que eu posso ter um desviado um pouco, o que eu quero dizer é, com o nível de, de dificuldade dos exercícios que a gente vai abordar daqui um pouco para frente, tá? Quando eu terminar o conteúdo dessas aulas, vai ser mais focado em resolução de exercícios, vai aparecer ângulos em que vocês vão ter meio que saber o resultado deles e que eles não vão ser os notáveis. Então eu prefiro deixar uma aula voltada. Por exemplo, vai ter do 18 graus, vai ter do de 15 graus, vai ter do 36, 54, vai ter vai ter às vezes exercícios que vão pedir para você demonstrar o seno de ângulos ruins, como ângulos de 10 graus, de 13 graus. Enfim, tá? Mas tá. Por isso que esse foco dessa aula vai ser mais básico, vai ser só a demonstração desses teoremas, tá bom? Bom, primeira lei dos cossenos, o que que ela vai se referir? Ela vai se referir ao estudo, ao resultado de obter o terceiro lado de um triângulo. Vou fazer um desenho maior para ficar mais claro. Sabendo dois lados e um ângulo, tá? Então, por exemplo, querer saber, eu sei o AB, o ângulo, e não sei o C, tá? Então, vou querer saber o C e possivelmente eu vou conseguir achar o C porque só vai existir um lado, tá? Que, que vai formar esse triângulo, tá? Tendo dois lados numa medida e um ângulo. Só vai ter um segmento que vai fechar eles, tá? Bom, a maneira que eu vou ter que fazer agora vai ser eu fazendo um sistema, tá? Bom, vou ter que usar um segmento de apoio, que eu não preciso, eu não sei ele, mas eu também não vou utilizar ele na fórmula. Quero ver se eu vou conseguir arranjar algum jeito de retirar ele posteriormente. Tá? Então vai ter aqui eu vou ter esse B1 e esse B2, tá? Vou delimitar os pontos aqui, A, B e C. E aqui vai ser o pé da altura. Então, vou dominar da cá. O AH vai ser o B1, o HB vai ser o B2 e os somados vão estar em B, tá? Então, bom, primeiro momento eu vou fazer esse sistema aqui. H ao quadrado mais B2 ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eu apliquei teorema de Pitágoras, tá? Porque com isso aqui é altura, isso aqui vai ser perpendicular à base. Tá, eu não sei H e nem B2, né? Bom, eu não sei H e nem B2, então eu vou arranjar algum jeito de substituir eles, tá? Eu sei que a razão de H com A é o seno de alfa, né? H sobre A é o seno de alfa, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Multiplicando A em um dos lados, eu vou ter que H é igual a seno alfa. Bom, aqui a primeira a gente já achou, tá, gurizada? A gente substituiu com informações que a gente sabia. Agora o problema vai ser B2, tá?
B1 eu consigo escrever em função. Eu posso escrever que B1 sobre A é igual ao cosseno de alfa. E B1 igual a cosseno alfa. E sei o segmento todo que é B, né? E B1 mais B2 é igual a B. Então, B1 eu sei que vai ser A cosseno alfa. Então, B2 vai ser subtrair A cosseno alfa em ambos os lados. Então, B2 vai ficar B menos A cosseno alfa. Pronto. Eu substituí as variáveis que eu desconhecia em função das que eu conhecia, certo? Basta substituir elas agora, tá? Então vai ficar H, vai ficar A cosseno alfa ao quadrado mais B menos A cosseno alfa é igual a C ao quadrado, certo? Só para conferir é isso mesmo. Bom, a gente aplica as propriedades de potência aqui. A ao quadrado seno ao quadrado do alfa mais B ao quadrado menos 2AB cosseno alfa mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa igual a C ao quadrado. Colocando A em evidência nesses termos, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa mais B ao quadrado menos 2AB ao cosseno alfa igual a C ao quadrado. Tá, não me lembro de ter feito isso nesse canal, então eu vou demonstrar isso para vocês também, tá? Eu vou pegar um triângulo retângulo aqui, então aqui é alfa, e eu vou ter, por exemplo, cateto 1, cateto 2 e hipotenusa aqui, certo? E eu vou ter cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado igual a h ao quadrado. Se eu divido h ao quadrado dentro dos lados, eu vou ter isso aqui, C1 sobre h ao quadrado mais C2 sobre h ao quadrado igual a 1. Bom, mas pelo que a gente aprendeu de relações trigonométricas, a gente vai saber que o seno de alfa vai ser C1 sobre h. E o cosseno de alfa vai ser C2 sobre h. Então, isso nos leva a dizer que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1. Fechou, né? Ah, que se chama relação fundamental da trigonometria, tá? É um resultado muito importante de saber para pensar. Então, isso. Simplificamos mais ainda, porque aquele seno ao quadrado, cosseno, seno ao quadrado de alfa, esse cosseno ao quadrado de alfa, a gente pode só escrever como 1, então fica A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno alfa é igual a C ao quadrado. Chegamos na lei dos cossenos, tá? Simples, né, gurizada? Foda. Resultado fundamental também, tá? Não é relação fundamental, mas é muito importante saber isso. Continuando, agora, aprender lei dos senos, tá? Bom, lei dos senos, a demonstração chega até a ser mais básica, tá? Eu já vou demonstrar ela no caso menos visualizável, tá? Para eu não precisar fazer duas demonstrações. Não, eu, eu pensei melhor, eu acho que não. Eu vou só apresentar o resultado básico dessa aula, e daí quando eu der uma aprofundada sobre arcos com vocês, eu chego no terceiro resultado, tá? Mas eu vou enunciar ela antes só para vocês saberem, tá? A seno alfa, B seno beta igual a C seno alfa, seno gama igual a 2 Fechou, gurizada? É isso aqui. Bom, eu vou pegar um triângulo qualquer aqui, de novo. Pega essa altura aqui, auxiliar.
4 ângulo alfa, ângulo beta. Ah, aqui, vamos dizer que vai ser o ângulo A e o ângulo A, o lado A e o lado B, tá bom? É, se nós observar o que acontece aqui, que é o que a gente quer dizer. Eu sei dois ângulos, sei um lado, quero saber o outro. E se isso é possível, tá? A gente vai ver que é possível também. Basicamente, o que a gente vai fazer novamente? A gente vai utilizar um segmento auxiliar, e como é tudo isso que vai ser perpendicular, para a gente chegar na verdade que a gente quer. Bom, o seno vai ser H sobre A é igual ao seno de alfa, tá? E o... acho que é melhor fazer o contrário aqui. Eu fiz errado aqui. Vou trocar os ângulos para não haver confusão com a forma. Aqui vai ser beta e aqui vai ser alfa. Então aqui vai ser seno de beta, tá bom? E o outro vai ser H sobre B igual ao seno de alfa. Bom, eu posso multiplicar o A e o B em ambos os lados, a gente vai ter que H é igual a seno beta e H é igual a B seno alfa. E a gente pode igualar os dois, né? A gente vai ter isso daqui. A gente vai ter que A igual a C e A igual a B, logo B igual a C. Então, vou dizer A seno beta é igual a B seno alfa. Pô, e daí para ficar o bagulhinho bonito do ângulo oposto e tal, a gente chega aqui A seno alfa igual a B seno beta. Ok? Bom, e seguindo essa lógica, o que a gente vai precisar fazer é agora só pegar uma outra altura para descobrir o outro lado. Então vamos supor, eu vou dizer esse lado gama aqui para esse C, pego esse lado aqui, essa outra altura. Eu botei o C muito embaixo, né? Só que como esse resultado que a gente descobriu é válido para isso também, a gente vai chegar que C seno gama é igual, ou qual que é o lado que eu estava usando? É o A seno alfa. Logo isso aqui é tudo igual, né? O A seno alfa igual ao B seno beta, igual ao C seno gama, tá? Bom, acho que é até melhor explicar para não deixar avulso, né, aquilo. Mas é sobre o fato daquilo ser igual ao dobro do raio, né? Eu vou corrigir, não me deu ser inverso do dobro do raio, diâmetro, né? Ser inverso do diâmetro, tá? Mas eu, só para não deixar avulso aquilo ali, eu vou pegar isso aqui, daí a gente tem esse ângulo alfa aqui, temos esse lado A aqui, e vamos ter o centro aqui, né? Que é o circuncentro. Vamos ter o raio aqui e o raio aqui. E ele vai ter uma altura isso aqui. Só que isso aqui, ele é um, o ângulo do circuncentro, né? Ele observa o mesmo arco que o ângulo escrito. Ele tem o dobro da medida. Como isso é isósceles, vai ficar alfa para cada lado. Isso. E aqui vai ser A sobre 2, né? Porque como o triângulo é isósceles, aquele ali, já que isso aqui é o raio e isso aqui é o raio, ele, a própria altura vai ser mediatriz da base. Então, seno de alfa vai ser o R, vai ser A sobre 2 sobre R. Pegou? Porque aqui é retângulo. Então, alfa, esse daqui vai ser o cateto e aqui é hipotenusa. Então, vai ficar exatamente aquilo que eu enunciei. 2R é igual a seno alfa. Por isso que isso aqui é tudo igual ao dobro do raio.
Então foi isso, gurizada. Essa foi a aula de hoje. Foi uma aula bem básica. Eu perdoo que houve algum problema de distração aqui. Meu gato me deu um susto aqui, eu tive que recompor minha linha de raciocínio antes. Mas tranquilo, tá? É, desculpa qualquer perturbo da aula também. Mas foi isso, tá? Espero que tenham gostado da aula. Tudo certo para vocês.